Boa noite, meus queridos amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor dos Exércitos, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, operando o Espírito Santo, que venha resplandecer sobre vós a sua glória, a sua majestade e a sua luz, e te dando a vitória em tudo. Amém, meu amado? É só se posicionar, nos colocarmos na presença do Altíssimo, porque Ele é justo para nos dar a vitória. E o salmista falou mais assim, e Ele é bom. A sua bondade dura para todos sempre. Amém, meus queridos? Então, meus queridos, estamos nesta noite por mais uma vez fazendo uma leitura bíblica, uma pregação, mas não aquela pregação, uma pregação pentecostal e uma pregação usada por Deus. Porque tem muitos pentecostes aí que está causando escândalo. Tem muitos pentecostes aí que é mais fogo de palha do que cristianismo mesmo, do que fogo de Deus. Quero vos trazer uma palavra da parte do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, para que todos meus queridos amados, meus queridos seguidores que estão nos seguindo, venha por meio dessa palavra compreender onde eu quero chegar e o que Deus colocou no meu coração para vos entregar e para entregar para a minha pessoa também. Não só para você, para mim também. Se eu estou falando com você, primeiramente que a palavra venha para mim, porque essa Bíblia é uma palavra que ela corta dos dois lados. Tem dois rumos. Corta por dois lados, para o bem e para o mal. Para a mentira e para a verdade. Muitas pessoas usam ela para mentir. Muitas pessoas usam ela para o mal. Mas nós cristãos, eu não vou dizer verdadeiro, porque eu não posso querer me exaltar a mim mesmo. Tenham que esperar você ouvir o conteúdo dessa palavra e provar, fazer prova dela, se é de Deus mesmo ou se não é. Se não for, você me manda os comentários, dizendo, pastor Daniel Nascimento, você mentiu, essa palavra não é dessa maneira. Eu vou tentar me defender, explicar para você da maneira da Bíblia, como eu vou explanar agora. Você acreditando ou não, particular seu. Ou se eu estiver interpretando errado, que você também tem o direito de me chamar a atenção e me corrigir. Dizer, pastor, essa palavra não é desta maneira. Essa palavra não é ela não é praticada e não é falada desta maneira, não é agida dessa maneira. Eu estou para baixar minha cabeça e ouvir você falar comigo segundo a vontade de Deus, do Eterno. Amém? Porque tudo é Deus. Não tem um melhor do que o outro, não tem um mais perfeito do que o outro, não tem um melhor do que o outro. O melhor é Deus. O perfeito é Deus. A salvação é Jesus Cristo. A perfeição de Deus continua com Ele. Passou para o seu Filho Jesus Cristo uma boa parte. E agora a salvação não está com o Eterno, está
com o seu Filho amado, porque ele foi quem morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Mas o amor está com Deus, está em Cristo e está no Espírito Santo e está no seu coração. Assim declaro a tua vitória. Amém, meus amados? Amados, eu tenho uma leitura extensa para ler hoje, mas eu quero acabar cedo. 5 minutos. 5 minutos que estamos no ar. Então vamos fazer uma oração? Meus queridos amados irmãos, eu agradeço primeiro a Deus por você permitir eu entrar no vosso lar com a palavra do Senhor, que nem todos permitem. Você permitiu eu entrar no seu carro, muitas vezes você está trabalhando, está ali num trabalho o qual tem tempo suficiente para escutar uma música, está numa portaria de uma firma, está numa portaria de uns prédios, está na portaria cuidando de um terreno, está ali cuidando daqueles parâmetros que tem naqueles lugares, né? E você está ali tem tempo suficiente de ouvir a palavra, mas não se descuidar do seu serviço. Que nem fala um povo aí fora, é um olho no gato e um olho no peixe. Você não pode se desligar de nenhum dos dois. Amém? E você meditar nessa palavra maravilhosa, o qual vem direto, vem quentinha agora, que nem um padeiro tira o pão do forno, né? E o forno vem quentinho, e você leva ele bem quentinho, não pode nem fechar a sacola, senão ele murcha, tem que deixar um pouco aberta. Então é desse jeito, quentinho do forno, está saindo agora. E quero que você entre comigo nessa palavra e tenha consciência. A palavra dessa noite é a fidelidade na obra do Senhor. A fidelidade na obra do Senhor. Fidelidade é obediência. Fidelidade é o quê? É comunhão. Fidelidade é o quê? Sinceridade. Fidelidade, se eu for entrar no texto de fidelidade, eu vou passar a noite toda. É o amor, é tudo. Fidelidade. Ser sincero para com Deus. Nós, para com o outro, temos que ser sinceros, ainda mais para com Deus, que é o eterno, que nos deu seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário e nos dá vida e vida com abundância. Se não fosse o amor de Deus em Cristo Jesus, nós não estaríamos aqui nesse momento agora. Amém? Então, vamos orar ao Senhor? Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que é de cada dia andai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todo o sempre. Senhor, meu Deus e Pai, graças nós te damos por esse momento maravilhoso que o Senhor nos tem concedido, de estarmos aqui, tomando, aleluias, parte do teu Espírito Santo e também respirando o teu suspiro, o teu respiro que o Senhor tem nos dado, quando o Senhor criou o homem, soprou na sua narina e o fez alma vivente. E o Senhor tem nos dado mais um dia e mais uma noite que estamos entrando, porque já passamos uma noite e estamos agradecendo ao Senhor por essa noite que passamos e por ter nos acordado, nos levantado com o teu Espírito, porque o Senhor é bom e a tua bondade é a causa de nos sermos consumidos. E hoje, maravilha, abençoa nossos familiares, nossos filhos, abençoa nossas esposas, abençoa, meu Pai, aqueles que se encontram enfermos nesse momento. Eu te peço, Senhor, não te ordeno, quem sou eu? Eu te peço,
com a tua infinita misericórdia, se for do teu querer nesse momento, vai tocando nessas enfermidades, vai tocando nesse chaguento, vai tocando nessa pessoa que se encontra com espírito diabólico, com espírito perturbadores, pessoas que se encontram atormentadas pelo inimigo, essa pessoa que se encontra ali encarcerado pelo motivo que fez de errado, por ter transgredido a lei de Deus e a lei dos homens, e ali está pagando pela sua sentença. Senhor, tenha misericórdia dessas almas, meu Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que a minha vontade é que o Senhor tenha, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor faça tudo isso. Mas não é a minha vontade, é a tua vontade. A tua vontade é o que basta, a tua palavra é o que basta. Senhor, meu Deus e Pai, liberta, cura, faz a tua obra segundo o teu querer e dá a tua vitória. E abra as portas do emprego, da prosperidade para todos aqueles que estão te buscando, meu Pai. Uma porta aberta. E concede-lhe, meu Pai, a tua misericórdia, dando-lhe, meu Pai, a virtude do teu poder e o teu amor sobre cada um. Senhor, meu Deus e Pai, nos dá um coração reto, um coração sincero, como no Salmo 51, né? Senhor, cria em mim um coração reto. Cria em mim um coração puro, um coração reto. E não retira de mim o teu Espírito Santo e torna a nos dar a alegria da tua salvação. No Salmo 51. Deus, o Eterno, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo e o Espírito Santo operando nessa Trindade Santa, eu creio que nesta noite, como as demais noites, o Senhor está operando, está ouvindo o teu clamor, está te dando a sua misericórdia e a sua graça, o qual não somos merecedor, não somos dignos, mas o Senhor é bom, como eu citei antes, e a sua bondade dura para todo sempre. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos por meio do teu Filho amado Jesus Cristo, a quem enviaste para nos salvar desse mundo cruel e para nos abrir os olhos e para nos dar vitória em tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. É que aqui eu sou DJ, aqui nós fazemos tudo. Eu sei que breve o Senhor vai me conceder uma câmera profissional para que nós possamos fazer nossas lives, saia mais nítida. Porque tudo para Deus nós temos que fazer o melhor. Estou fazendo com o celular. Um celular não é ruim. Ele não é ruim, mas é um celular que ele não é como uma câmera. Nem se compara com uma câmera, né? Sim. Amados, eu chamo vocês para vocês me acompanhar nessa palavra, nesse texto bíblico, que se encontra no livro de 1 Samuel. E ontem eu estava querendo ler Samuel também. Samuel 1:16. Mas estou lendo hoje aqui em 1 Samuel também. Mas em outra leitura, o qual o Senhor colocou no meu coração. Amém, meus amados? Eu sou o pastor Daniel. Me chamo Daniel Nascimento, Daniel Aníbal do Nascimento, Daniel Nascimento, né? Me chamo Daniel Nascimento. O programa que você está vendo nesse momento é o programa Palavras da Verdade.
E lhe garanto que eu estou te falando a pura verdade. Porque você não vai encontrar nenhuma mentira em mim. No momento enquanto estou lendo esta palavra. Depois disso aí você pode encontrar uma mentira. Mas enquanto eu estiver lendo a palavra de Deus, você não vai encontrar. Porque eu estou lendo a palavra de Deus. E quero lhe introduzir ela da maneira que ela é realmente correta. Amém, meus amados? Então, eu peço a você, meu amado, já de início, peço a você, deixe o seu like. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha, né? Visualize o canal. Nós temos muitas falhas. Ninguém é perfeito. E eu estou aprendendo com os rabinos. Rabinos significa, para quem não conhece, rabinos é mestre. Os mestres do YouTube. Cada dia aprendendo mais um pouco. E agradecendo a Deus por estar aprendendo. Orando por minha família, pela família dos irmãos e pela sua família, pela família daquele que está nos ensinando também. Que ninguém nasceu aprendido. Uma criança não nasce falando, né? Uma criança não nasce andando. No decorrer dos anos vai aprendendo. E eu estou aprendendo com vocês. A como se locomover, como estar na presença de Deus, como fazer um trabalho bonito, como fazer um trabalho melhor. Apesar que eu não tenho como fazer um trabalho bonito no momento que eu não estou na igreja, estou em casa. Mas não é porque eu estou em casa, é porque eu não tenho os parâmetros, não tenho os aparelhos corretos. Se eu tivesse os aparelhos corretos, eu sei câmeras do lado, microfones, aí o trabalho seria melhor. Mas vamos fazendo com aquilo que o Senhor nos permite fazer neste momento. No decorrer dos tempos, eu sei que o Senhor, Ele me prometeu, e Ele não nega a sua palavra. Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu que vai fazer uma grande obra em nosso meio, por meio da palavra. Na igreja, quando eu estiver na igreja, estarei gravando os cultos. Não posso agora, porque tenho que fazer a cirurgia dos meus olhos, né? E aí esse mês que vem agora não adianta eu estar na igreja agora pregando e daqui a 2 dias, daqui a 10 dias parar para fazer a cirurgia de um olho, depois tirar o resguardo de um olho e fazer do outro. E também não adianta também eu estar na igreja lendo a palavra, que eu estou tendo muita dificuldade para ler a palavra por causa do problema que está nos meus olhos. E os médicos já fizeram os exames e já marcou o dia de começar a fazer a cirurgia. Pela misericórdia de Deus, não é verdade? Deus usou os homens para fazer essa bênção, para me dar essa bênção. Catarata, né? Isso é genético de família. Genético de família. Estou com um óculos muito forte ainda, embaixo e em cima, para longe, para perto mais baixo. Assim mesmo eu estou com dificuldade de ler. Mas com dificuldade ou não, eu vou ler a palavra em nome de Jesus. Porque tudo é possível aquele que crê. Se creres, São João 11 em diante, né? 40 por diante. 28, 40, até eu chegar ao 40. Se creres, verás a glória de Deus. Amém, meus amados? Então vamos lá. É um texto muito conhecido. Agora eu vou ler versículos salteado. Salteado. Eu não vou ler um atrás do outro, porque senão seria 15 versículos. Não daria para mim explanar para você. Explanar significa explicar todos esses versículos. Porque eu passaria aqui da meia-noite. Agora são 10 horas e 29 minutos. 22 horas e 29 minutos, né? 22 horas e 29 minutos.
E aqui estamos fazendo nós moramos em apartamento. E temos, quando chega uma certa hora, nós temos aquela hora de parar e não fazer muito barulho. É um lugar bom de se morar. Mas não é como uma casa, que você pode gritar mais ainda, uma casa que você tem mais liberdade, ou como um lugar melhor do que uma casa, que é a casa de Deus, que você pode escancarar a boca e morderam aqui. Eu pregando a palavra de Deus, me morderam. Que covardia, né? Mas assim mesmo, mordido ou não, nós vamos continuar. Não me leva a mal, que sou assim mesmo. Viu? Olha bem, meus amados, na casa do Senhor nós temos liberdade de dar lugar ao Espírito Santo. Liberdade de congregar, de fazer a live, mas de acordo também com a lei dos homens, que é tanto DC10, é 15 DC10 ou 20 DC10, você não pode passar daquele 20 DC10. Se é até 10 horas, tá vendo? Se eu estivesse na igreja, eu já tinha que parar, porque já era 10 horas, já é 10h30. Entendeu? É tudo com ordem e decência e com eloquência, porque Deus não se agrada de bagunça, não. Porque está surgindo uma bagunceira no meio do povo evangélico. Do povo lá fora já não digo nada, porque eles já estão fazendo a vontade do mundo. Alguns. Não estou dizendo todo, não estou globalizando todos, não. Mas a maior parte já está fazendo a vontade do mundo. Mas nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Então nós verdadeiramente temos que ser exemplo, que o povo se espelha em nós. Como é que eu posso ser exemplo, ser um espelho, se eu não dou um bom testemunho? Se o pastor primeiro é o primeiro ladrão, se o pastor primeiro é o adúltero, se o pastor primeiro é o prostituto, se o pastor primeiro é o que anda mentindo, se o pastor primeiro é o que compra e não paga, se o pastor primeiro é aquele que faz coisas errada e prega uma santidade. Não é dessa maneira. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Assim é que Deus opera. Por isso que hoje em dia o evangelho está sendo escandalizado por muitos pastores que estão envolvidos com comandos de PCC, com máfias. Muitos pastores que estão envolvidos com roubo, com rachadinha no meio do pessoal lá fora. Muito pastor que está envolvido em embolsar dinheiro. Muito pastor que está envolvido em passar mão em dízimo, que eles cobram dízimo, né? Eu já não cobro dízimo. Eu trabalho com contribuições. Você contribui da maneira que você quer. Não é taxado quanto você vai dar, não. Você dá aquilo que você sentir. Aquilo que você puder dar, porque temos aluguel, temos luz, temos água. Mas até aqui, Samuel 7,12, o Senhor tem nos ajudado. Amém? Mas tem pastores aí que estão uma calamidade. Tem pastores que estão uma bênção. Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele, o sapato dele. Mas tem que eu estou aprendendo com eles ainda. Mas tem pastores que é um caos. É um caos. É como ali na geleira do Ártico, ou da Antártica, aquele iceberg caído, arrebentando com tudo. Pior, escândalos, emprestando dinheiro a juro, negando, dizendo que não tem, e aquela família passando fome. Isso é amor? Pastor, irmão, quando digo não pastor, ele vem do derivado de pai. Padre de pai. Irmão, o pastor, ele tem que cuidar das ovelhas, do rebanho. Ele levar
as ovelhas para o lugar certo, onde tenha, sabe o quê? Onde tenha o aprisco certo, aprisco não, onde tenha o rebanho certo, onde tenha a grama verdejante, que ovelha não come capim seco, não. Ovelha come grama verdejante, gramas, verdadeiramente gramas verdes, gramas sadia, grama de qualidade. Não é de todo jeito não, meu amado. O pastor é quando a ovelha está errando o caminho, ele passa aquela argola que tem no cajado e puxa ela para cá. Talvez ela não entenda. Se ela tivesse consciência, que nem nós, um ser humano racional, que eles não são racional, não têm racionalidade, podia dizer assim, quer arrancar minha cabeça, mas não é. É puxando você para colocar no caminho. Pastor é para cuidar. Pastor é para zelar pelas almas. Pastor é para colocar o bálsamo onde está ferido em você, colocar aquele curativo e você ficar sarado. Pastor é para se alegrar com você e rir naquela hora. Pastor é para chorar junto com você naquela hora também, naquele momento. Então é dessa maneira, meus queridos. Mas, lamentavelmente, né? Jesus deixou bem claro que surgiria falsos pastores e falsos mestres, e enganaria muitos. Já está em nosso meio há muito tempo. E agora que está se multiplicando mais. Por cometer a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E muitos falsos pastores têm se levantado. Mas ainda tem homens que pregam a verdade e falam a verdade. Não estou dizendo que eu sou esse. Eu tento fazer o máximo de pregar a verdade e falar a verdade. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Já gastei 27 minutos. Meu amado, Pastor Daniel Nascimento. Pastor Daniel Nascimento, Palavras da Verdade, nosso programa. E eu titulo a mensagem dessa noite, Palavra da Verdade, é o nome do programa. Eu intitulo a mensagem dessa noite, sabe em quê? Em obediência à palavra, obediência a Deus. Pronto. Intitulo a palavra dessa noite em essa palavra, obediência a Deus. Pastor Daniel Nascimento, Palavras da Verdade, o programa. E eu intitulo o versículo dessa noite em obediência sincera. Coloquei o sincero. Agora, obediência sincera a Deus. Amém? Vamos ler aqui um pouco. Em 1 Samuel, capítulo, que é a leitura extensa, capítulo 4, ou bem melhor, vou pular o capítulo 4 bem adiante, porque senão o capítulo 4 vou pular 1, 2, 3, vou ler o 4. Capítulo 4, versículo 4, vou ler salteado, para que nós possamos compreender. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, assim o povo... Olha, eu falhando na leitura é por causa da minha visão, meus amados. Já estou explicando bem claro, viu? A leitura também não sou aquele poliglota, não sou aquele poliglota, também não sou aquele professor que tem uma grande teologia, também não sou aquele pedagogo, também não sou, mas tem uma leiturinha que dá para ler ainda. Viu? Aqui diz assim, 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. Assim o povo enviou homens a Siló, olhe bem, a Siló. Siló é uma cidade. E trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que se assenta entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, estava ali com a arca da aliança de Deus. Depois eu explico para vocês, tá?
Eu li o capítulo 4, versículo 4. Agora eu vou pular aqui, porque a leitura é extensa. E eu quero acabar cedo, não quero trazer momentos muito compridos. Leitura muito comprida. Aqui. Agora vou pular muitos versículos, viu? Muitos versículos. Vou ler agora no capítulo 4, versículo 13. Olha que eu li no capítulo 4, versículo 4. Vou ler no capítulo 4, versículo 13. Senão eu ia ler uns 20 versículos aqui agora. Versículo 13, o qual diz assim: quando ele chegou, Eli estava, eu já falei 2 vezes em Eli, né? Atrás, Eli também, vou repetir. Quando ele chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus, que é a arca do concerto. Entrando aquele homem, anunciou isto na cidade, a toda a cidade. Prorrompeu em gritos. Quer dizer, ele falou em gritos, e correndo, né? Em gritos. No versículo 13, capítulo 4, versículo 13, 1 Samuel, capítulo 14 agora. Eli, novamente, não é ele não, é Eli, tem um acento no i, é Eli, tem uma vírgula no i. Eli, ouvindo gritos, perguntou: que voz de alvoroço é essa? Que voz de alvoroço é essa? Uma interrogação. O homem, a toda pressa, veio a Eli, que era da idade de 98 anos, e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Estava pior do que o meu, viu? Que eu estou vendo ainda. Pouco mais estou. No 16 diz assim: disse ele a Eli: eu sou o que saiu do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou, fugiu, vou repetir novamente. Disse ele a Eli: eu sou o que saiu do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi, meu filho? Que foi que aconteceu, meu filho? Outra interrogação. No 17, 4:17, diz assim: respondeu o que trazia as novas. As novas, boa ou ruim, né? Aí aparece muitos. As novas. Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus filhos, Ofni e Finé, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. O 18. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, quebrou-lhe o pescoço e morreu, pois era homem velho e pesado. Havia ele julgado Israel 40 anos. 18. Parar aqui no 18. Eu vou explicar. 18 anos. Amém. Irmãos, aqui nós estamos vendo, se eu voltar bem atrás, que eu não quero ir muito além, 34 minutos. Olha bem, aqui nós vemos que Ana, para conhecer essa história,
nós temos que voltar ao início do capítulo 1, no capítulo 1, onde Ana era estéril e não podia ter filho. E Eli, não é ele, Eli era sumo sacerdote naqueles dias. Já estava julgando Israel há 38 anos, 37, 38 anos. E Ana chegou lá, gemendo, batendo os lábios, porque tem coisas que a gente ora com Deus em espírito, só em mente, ou gemendo, né? Aquela dor é tão grande, só gemendo, e o Senhor está ouvindo a sua palavra. Tem gente que ele faz que nem aqueles, que não é pecado a pessoa orar alto, mas tem gente que faz que nem aqueles fariseus, hipócritas, que ficavam nas sinagogas, em pé, quando acordava bem cedinho, não lavava nem o rosto. Já marcava a hora bem cedinho, o galo cantava, já saía de lá, sem lavar o rosto, sem tomar nem um gole de café nem nada, e ia para a praça e ficava lá, já marcado aquele canto para ele, como se fosse um vendedor de feira ali, já aquele ponto ali é dele. E ficava em pé, com aquele rosto todo babado, e dizendo: ó Senhor, não sou como tal pecador, eu jejuo tanta vez na semana, dou meu dízimo tanta vez no mês, tanta vez no mês também. Ó Senhor, eu obedeço os mandamentos teus, Senhor, não sou como esses pecadores. Jesus, passando por perto de um desse, chamou ele de hipócrita. Sabe o que significava a palavra hipócrita? Depois você pega o dicionário e você lê. Hipócrita significa, eu vou dizer para você, mas depois você pega em casa e você lê. No dicionário bíblico e no dicionário nacional também, brasileiro. Hipócrita significa ator. Depois, representando. Porque sabe o que é um ator? Um ator incorpora nele não é um demônio não, nessa hora não. Incorpora nele aquele papel que ele vai fazer, porque muitos estão fazendo filmes bíblicos. É na Record. Estão fazendo filme bíblico. Eu não sei nem qual é o filme que está passando agora, que eu não perdo tempo para assistir. Não, porque acho melhor ler a Bíblia. Mas eu digo a você, leia, assista o filme. Viu? Se você gosta, continue assistindo. Porque ali tem muitos conteúdos falsos. Ali, aquele homem, ele não é cristão, ele não teme a Deus. Ele está fazendo o papel de Moisés, ou de Adão, ou de um personagem bíblico, fazendo o papel de um personagem bíblico. Está incorporando nele aquela pessoa que ele não é, porque ele é um ator. Nem de filme, de novelas, mesma coisa. Ele está incorporando nele não é um espírito, não. Ele está fazendo um papel que ele não é. Está representando uma coisa que ele não é. Eu já vi até muitos, olha, tem até nos filmes bíblicos, homens homossexuais, lésbicas, fazendo papel de mulher do marido, mas sem gostar do homem, sem gostar, era um personagem que ela estava fazendo. Homossexuais também, beijando a mulher com duas, três mulheres, segundo a história da Bíblia, e não toda da Bíblia, que tem coisas ali que não foi tirado da Bíblia. Mas olhe bem, eu estou falando sobre isso, eu toquei numa parte de homossexual e de lésbica, mas eu não tenho nada a ver com a opção sexual da pessoa. Cada um faça da sua vida o que quer. Nós só ensinamos se a pessoa perguntar. E se não perguntar, nós estamos num país democrático. Do jeito que você tem a marcha gay, né? Marcha gay, que eu não tenho nada contra, problema deles lá. Não tenho nada contra. Só que eu não gosto.
Não tem nada contra, mas eu não gosto. Mas não estou criticando quem está lá e quem não está. Cada um vive sua vida. Nós estamos num país, não é de ditadura, não. Estamos num país de democracia. Ditadura tem que ser aquilo do jeito que você quer. No Paquistão, tem que ser a mulher coberta da cabeça até os pés, e fica só uma telinha. Nem o olho de fora não fica. Tem mulheres que ela deixa só uma telinha para ver pelaquela telinha. Num calor de 40, 50 graus. Entendeu? Para trazer um costume das mulheres de antigamente. E as mulheres também não eram tão assim. As mulheres podiam usar o véu, mas nessa santidade toda elas não se vestia. Olha, que calor! O homem coloca o jugo na mulher lá no Paquistão, no Afeganistão, e muitos, não quero falar nesses lugares não, que é só mais homem bomba. Mas tem uma parte de homem bomba, entendeu? Homens bomba, que são salvos por matar os outros inocentes. Se explode e mata os outros inocentes. São os homens bomba. Aí está salvo. Olha a mentalidade da pessoa. O que é que o inocente tem a ver com o seu problema? O que é que uma pessoa que não tem nada a ver com aquela causa vai morrer porque é pecador? E você também não é também? Todos nós somos pecadores, irmão. Não cabe a nós. Pô, juntou muitos homens, mais de 30, para jogar pedra na cara da mulher, Maria Madalena, que foi pega em ato de adultério, mas o homem deixaram fugir, os covardes. Só tinha culpa só a mulher, só a coitada da mulher. O homem era para ser apedrejado também. Mas Jesus, com sua sabedoria, falou: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quer dizer que todos têm pecado. Todos são pecador. Depois ele só falou para aquela mulher: vai-te, não peque mais. Ela perguntou: o que vai fazer comigo, Senhor? Quase assim, né? Que eu não quero sair fora da mensagem. O que eu estou me referindo é que precisa matar gente inocente. Estourar um navio com mais de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, explodir um avião com eu não sei quantas mil pessoas, porque aquele país ali é pecador, e a pessoa, todos daqui que estão ali também, são tudo pecadores porque estão naquele país? Hã? Será que eles aceitam com as coisas que estão sendo erradas naquele país? Ele vai pagar com a vida dele por causa da vida dos outros? É uma coisa que não tem condições, irmãos. Ali são países ditadores, onde os talibãs, esse pessoal, né? Ditadores, a ditadura. Num calor de 50 graus, 45 graus, que é ali. Pensa bem, uma pessoa com aquela roupa todinha, mulher, só mulher, o homem não. O homem pode ficar à vontade, porque é homem. É homem. É o homem, que manda em tudo é o homem. A mulher não pode estudar, estão lutando para estudar, uma carta de motorista não pode tirar, ir a uma escola não pode, né? Salão de beleza não pode nem sair sozinha para ir numa feira, tem que levar um filho junto, e ela toda coberta, toda encapuçada. Que calor não está ali dentro, irmão, que calor. Haja perfume para colocar ali dentro, viu? Quando chega em casa, que tira aqui dali, eu acho que quando chega, tira aqui dali, num quarto trancado, sem nem o marido ver, sem ninguém ver. Ai, cai lá, traz um pouco de água para fulano, está morrendo, está desmaiando. Por causa do querer do homem, por causa da ditadura do homem. Nós estamos num país democrático. Eu não estou preocupado se você é homossexual, né? Se é gay, né? Se você é lésbica, se você não é, problema seu. Cada um dará conta de si a Deus. Agora, se vir a mim conversar comigo, aí é diferente. Aí nós vamos entrar nos detalhes certos da Bíblia. Mas enquanto não vir me atingir,
Enquanto não vir me atingir, eu estou na minha. Porque o direito que você tem, eu tenho também. A democracia que você tem, eu tenho também. Que teve uns anos atrás aí que queriam fazer até a democracia para os cristãos, porque os cristãos eram como protestantes, não aceitavam. Não, meu amado, eu não sou obrigado a aceitar seu erro. E nem você é obrigado a aceitar o meu erro. Então, cada um faça a sua parte, cada um fique na sua. Cada um viva o seu caminho. Se preocupe com a sua vida e deixe a vida dos outros. Aí naquelas novelas, tinha espírita também, tinha até espírita no meio da novela, dizia que era filme. Evangélico que está passando. Irmão, não pode. Não pode. Sabe por que não pode? Porque não tem como. Olha, aqui vou fazer uma ilustração. Não tem como essa garrafa aqui, ilustrando agora um poço. Vou tirar, estou com sede, vou tomar um pouco de água. Olha a canequinha, tira a água da garrafa. Bebi até bastante, hein? E beberia até mais. Porque a água é doce. Não tem como eu agora vir aqui e tomar, a água está amarga, está salgada. Não existe isso, irmão, meu querido. Não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou jorra água doce ou água amarga. Não tem como um pé de laranja, os frutos dela ser manga. Não tem como. Aqui é a laranjeira, mas ela é um milagre, produz manga. Vamos parar com isso. Só se Jesus está ali e quer que aquela manga, que seja manga naquela hora, aí pode ser. Mas se mesmo Jesus não fazia essas coisas aí, que era um significado para tolos. Para o quê? Para a pessoa aproveitar aquilo e dizer aí que tinha feitiçaria, aí que ia ter coisas erradas mais ainda. Um pé de manga nascer jaca. Não tem como. Mesmo assim, irmãos, olhe bem, eu tenho o meu direito, eu sou um democrático. Eu sou na democracia, nosso país é um país democrático, não um ditador. Você pode não aceitar o modo que eu estou pregando. Você pode não aceitar o modo que eu sou. Eu posso não aceitar o modo que você vive e nem o modo que você tem suas atividades. Mas eu não vou me envolver nela porque eu vou dizer para você está errado, eu só não sei o que. Porque se eu não tenho nada a ver com sua vida. E nem você perguntou para mim. Agora, se você vier atingir o meu credo religioso e o meu caráter, aí eu vou ter que me defender também com palavras sábias. Não para te machucar, mas na verdade. São João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não tem como eu ser aquele pastor, ele é homofóbico. Não. Homofobia, se você pegar um dicionário, você vai ver o que é homofobia. Eu estou entrando hoje muito em dicionário. Hein? Então, pedagogo. Hein? Homofobia não é você dizer aquele camarada é isso, aquela mulher é isso, não sei o que. Não é minha homofobia. Você só disse. E você não xingou ele daquilo, não. Se alguém perguntou da família, não. A minha família, ou a minha família tem um, entendeu? Está xingando. Agora, se você atinge com palavras, se você espanca com palavras obscenas, palavras de baixo escalão, aí você está sendo homofóbico. Se você joga
um copo desse nas costas da pessoa, você está sendo homofóbico, porque a homofobia é você agredir alguém. Ou que nem um branco agredir um negro que nem eu. Sou pardo ainda, mas me considero negro. Eu nem, para mim não vai tirar pedaço. Eu vou ficar mais branco nem preto. Mas tem gente que, se falar que já é homofobia. E não vê que tem coisas piores que está surgindo, que tem no Brasil, e no meio desses corruptos, desses políticos, e no meio de cristãos, no meio de igreja, que eles não vê, eles engolem um camelo e se engasga com um mosquito. Um dia eu vou explicar o que significa essa palavra. Agora aqui, vamos voltar para a leitura? Agora aqui, esse homem chegou, vamos voltar primeiro para o 4. Capítulo 4, versículo 4. Assim o povo enviou os homens a Siló, trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor, que é a presença do Senhor, dos exércitos, que se assenta no meio dos querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, estava ali com a arca da aliança de Deus. Tá vendo? Eli era sumo sacerdote. E voltando atrás para Samuel, Ana gemeu tanto, pediu um filho, e ela disse: se eu tiver um filho, que eu sou estéril, e a minha rival, naquele tempo, o homem podia, ele era poliganismo, ele poderia ter 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulheres, no entanto que ele pudesse sustentar elas, tivesse condições de cuidar delas. E tem países aqui no Brasil, não, aqui fora do nosso continente, que tem poliganismo ainda. Na África, é um rei com 5, 6 mulheres, na Arábia, na Coreia. Ainda existe Coreia do Norte, poliganismo. Mas isso aí é abominação, não é pecado, abominação perante a Deus. Por que se diz pecado, não abominação? Porque abominação é pior do que pecado. É um pecado abominável, que o Senhor vomita fora. Agora aqui, ó, por que Eli, aqui os 2 filhos de Eli pegou a arca do concerto? Porque em todas as batalhas eles levavam a arca, e a arca do concerto do Senhor, quando ia na frente, o povo temia de medo, porque com a arca do concerto na frente, com os sacerdotes, o Deus abriu o mar vermelho. Com a arca do concerto na frente, Deus venceu por mão de Josué 32 nações. Josué cortou a cabeça daqueles reis que não queria sair da terra, que eram reis idólatras. Só adorava idolatria, não a Deus. Que Deus nós nunca vemos ele, adoramos eles em espírito e em verdade. Mas adorar a Deus, fazer um jumento e dizer que é Deus, fazer uma vaca e dizer que é Deus. Você vê na Índia, a vaca é sagrada lá. Ninguém come carne de vaca, porque é sagrada para ele. Você vê um cachorro sagrado, você vê muitos animais sagrado. É sagrado para ele a vaca, o boi. Mas eles podem colocar, não come eles, mas coloca é que eu não sou bem do interior de Pernambuco, eu não sou bem de sertão. Colocam aquela madeira no pescoço que chama eu não conheço bem não, porque eu não fui criado mais na cidade. Olha bem, coloca no boi, naquela junta de boi, e põe ele para puxar arado. Está judiando do bichinho, mas é sagrado. Sagrado para ele Olha, não tem o templo dos ratos? Vamos dizer que você não conhece o templo dos ratos.
Tempo do rato. Quando aparece um rato branco, é um Deus para ele. O templo do rato, põe leite, põe tudo. É um templo enorme. Enorme. É uma mesquita enorme, que é o templo dos ratos. Lá na Índia. Adoram até os ratos. São insetos. Entendeu? Mas a Deus não quer adorar. E eles aqui, ó, eles adoravam tudo. Ofne e Finéia, que era filho de Eli. Eles adoravam tudo. Levava mulheres para dentro da, sabe de onde? Do templo de Deus. Fazia bagunça lá dentro, comia o que tinha, sabe, que o povo trazia para fazer sacrifício, comia com as mulheres que ele trazia, fazia prostituição e adultério lá dentro com mulheres, na casa de Deus. Deus tirou tanto que assim, vou matar esses 2 filhos seus, Eli. Falou para ele. É porque o tempo é pouco, senão eu posso voltar e mostrar para você. Aí quando Ana teve Samuel, deixou já no templo para servir a Deus. Entregou para Deus. E depois de Samuel, Ana teve mais filhos ainda. E Samuel começou a crescer em tamanho, em virtude e em graça perante a Deus. Samuel foi que ficou como juiz, sacerdote, ancião em Israel. E aqui, ó, Samuel já tinha profetizado, mas não vou voltar atrás não, porque senão vou atrasar mais ainda. Aqui, eles voltaram porque estavam perdendo a guerra. Estavam perdendo a guerra e voltaram para buscar a Arca do Concerto. Buscando a Arca do Concerto, eles sabiam que Deus ia com eles. Mas não é toda hora que você diz que Deus está com você que não está. Se você está corretamente, na verdade, que é a palavra de Deus, a verdade, fazendo o seu caminhar, que é correto, perante a humanidade também, Deus é com você. Mas se você começar a fazer as coisas abomináveis, começar a fazer coisas horrendas aqui na terra, Deus já não é mais com você. E Deus não estava mais com os filhos de Eli. E Eli já estava velho, estava com os olhos que nem 2 escamas de peixe, que nem Saulo estava no caminho de Damasco, no capítulo 9, né? Você leia lá depois, em Atos, capítulo 9, Atos, capítulo 9, você vê lá o que aconteceu, a chamada de Saulo, que é Paulo. Aí eles trouxeram a Arca do Concerto, e não era para levar, porque Deus não estava com eles, porque eles estavam em pecado abominável, as vestes manchadas, de imundície, de porcaria. Aí levaram para lá, pensaram que ia ganhar a guerra. Aí foi aquele alvoroço, começaram a gritar lá, pensaram que ia correr, e os filisteus matou 30 mil de uma vez. Deus permitiu matar. E a Arca do Concerto foi tomada. Os filisteus a tomaram. A Arca de Deus a tomaram e colocaram no palácio, colocaram na casa do rei, do deus Dagon, que era o deus dele. Colocou a Arca de Deus lá, santa, e não livrou eles, porque ele estava em imundície, em pecado, e fazendo o povo pecar. Mas a Bíblia não relata, mas na frente, uma hora eu vou ler essa mensagem, que toda de manhã cedo, quando o povo acordava que ia lá dar a bênção para Dagon, ele estava caído no chão. Aí colocava ele de pé. Quando era no outro dia, ele estava com o braço quebrado. No outro dia, o pescoço quebrado. No outro dia, todo retalhado, porque estava diante da presença de Deus. Ali Deus se fez presente, naquela hora ali, não na hora da guerra, mas na hora de colocar ele diante dos deuses, ele mostrou que ele é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro, é o Deus dos exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro que possa competir com ele e nem chegar aos pés dele, porque ele é o Todo-Poderoso. Aí os filhos dele levaram, pensando que ia ganhar a guerra. Quando chegou aqui, na frente, vou ler mais embaixo. Mais embaixo ainda, no 13, que nem eu falei que vou ler, porque senão a leitura é grande e é gostosa. Enquanto mais você lê, mais tem vontade. No capítulo 4, versículo 13.
Quando ele chegou, Eli, que é o pai de Ofni e Finéia, que eles dois eram sacerdotes, Ofni e Finéia. Os dois filhos dele, Ofni e Finéia, eram sacerdotes. E o pai dele era sumo sacerdote. Por que ele também morreu nessa hora também? Por duas coisas. Pela arca do concerto e por não repreender os seus filhos. Os filhos dele levavam as mulheres lá para dentro, que era um grande templo que foi feito por Salomão, um grande templo que foi feito, ele fazia o que queria, estragava tudo, bebia, embebedavam lá, com as mulheres tudo, as prostitutas, tudo lá dentro, e o pai dele não dizia nada. Seu filho está errado? Repreenda ele, chama a atenção dele, enquanto é tempo. É melhor ele ouvir uma repreensão sua do que apanhar lá fora, ele fazendo coisa errada, apanhando da justiça aqui da terra, apanhando na cara de um homem ou de outra mulher, ou de uma mulher. É melhor ele atender, ele ouvir os teus conselhos, do que sair lá fora, arrumar uma briga, levar uma facada, levar um tiro e morrer. Que nenhum pai vai dar mau conselho para os filhos, nenhum pai. O pai só dá conselho para o bem, não para o mal. Mas Ofni e Finéia tinha medo, mas Eli tinha medo dele, já estava bem velhinho. Tinha medo de reclamar com os filhos. Quer dizer, então, que ele não estava concordando, mas não tinha autoridade para eles. Aí foi que Deus permitiu. Aqui no 13, quando ele chegou a Eli, estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Pela arca de Deus. Entrando aquele homem, anunciou isto na cidade, a toda a cidade, prorrompeu um grande grito. Está vendo que Eli, que o próprio pai dele estava mais preocupado com a arca do Senhor que eles levaram do que com os próprios filhos? Ele sabia que os filhos eram desobedientes. Não podia fazer nada, e Deus já tinha falado para ele mesmo: vou matar seus filhos no mesmo dia. No mesmo dia vou matar os dois. E Deus fez isso. E por que levantou Samuel de Ana, que era estéril, para ficar no lugar de Eli, novo ainda, jovem, mas temendo a Deus, sendo sacerdote justo? Ele estava mais preocupado com a arca do concerto do que com seus próprios filhos, que era desobediente, não dava ouvido a ele. Talvez ele até falava, mas o filho gritava com ele, ou queria até bater nele, talvez. Deus falou, né? Brincando com minha casa, né? Brincando com minha arca, brincando com minha casa. Que a arca do concerto simbolizava a presença de Deus na casa do Senhor, para quem não conhece. Agora aqui mais na frente, no 14, Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é este? Que voz de alvoroço é esta? O homem a toda pressa veio a Eli. Tá vendo? Para trazer notícia boa, não. Mas para trazer notícia ruim, o camarada vem correndo, vem mesmo com a lambreta, vem mesmo com a moto de 1000 cilindradas. Veio correndo para dizer para Eli que era da idade de 98 anos, cujo os olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. E disse-lhe: Eli, eu sou o que saiu do campo de batalha, covarde, para quem não morreu junto com eles. Que o soldado não abandona a batalha, a guerra. Eu sou o que fugi do campo, da batalha, donde fugi hoje mesmo. De onde fugi hoje mesmo? Perguntou ali:
que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu o que trazia as novas. As novas. Israel fugiu diante dos filisteus e houve uma grande matança entre o povo. Além disso, todos os teus filhos, Ofni e Finé, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Para terminar, agora no 18, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, do súbito que ele teve, né? Junto à porta, quebrou-lhe o pescoço e morreu, pois era homem velho e pesado, homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Está vendo aí? Tem mais aí coisa maravilhosa, mas na outra parte eu emendo, porque senão não dá agora. Falei, meu amado, está vendo que ele estava mais preocupado com a arca do concerto? A arca do concerto é a presença de Deus. E hoje pergunto a minha persona para vós, em castelhano, olha, em castelhano, não é que eu fui lá na Venezuela não, né, que eu tenho uma camisa cheia de florzinha, né, não foi Maduro que me deu não penso que foi Maduro que me deu não, nem a Colômbia que me deu não, o presidente da Colômbia. Olhe bem, pergunta-me na persona para vós, que tu diste? Que dizes tu? Meu amado, Eli estava preocupado com a arca do concerto. O homem, enquanto tem Deus, ele tem tudo. Não vai sair agora, não. Só 5 minutos. Enquanto o homem tem Deus, tem tudo. Quando ele não tem Deus, não tem nada. Quando ele perdeu o temor de Deus, ele perdeu o temor de tudo. Quando ele perdeu o temor, o jovem ou crianças que perdeu o temor do pai e da mãe, ele perdeu tudo. Porque as bênçãos do Senhor vêm sobre os pais, sobre as mães, para ser espalhado para os filhos. Como é que você pode ser abençoado se você é um desobediente? Depois, quando cair num canto que não presta, que ali não presta mesmo, fica dizendo, eu estou chorando aqui, estou morrendo, eu amo fulano, eu amo tanto fulano, que amor que eu tenho por você. Agora, depois que sai de lá, torna a fazer a mesma coisa. Se parasse, mudasse, tomasse vergonha na cara, eu falo logo direto, não tinha um papo na língua não, tomasse vergonha na cara, tivesse vergonha, então, mudava de vida e seria um homem de caráter, porque nós não podemos dar ouro nem prata para os nossos filhos, mas nós podemos dar coisas mais de valor para eles. Sabe o que é? É a moral, é o caráter, é a vergonha, a autoestima. Olha, há uns anos atrás, meu pai me contava realidade, que o pai de meu pai, que morava em Aracati, Ceará, o pai dizia que ele dizia assim, naquele tempo era assim, não tinha esses cartões de crédito não, mas nem caderneta ele não usava ainda. Aí dizia assim, ô menino, vai ali buscar uma bolacha 7 capas para mim. Pai, mas e o dinheiro? Eu não estou mandando buscar? Diga que foi fulano que mandou. Arrancava uma fiepa do bigode assim, arrancava, tome aqui, leve para ele. Diga que foi eu que mandei. E vinha, sabe o que é isso? É o caráter, a moral. Hoje em dia, nem com cartão de crédito, o homem está tendo caráter. Nem cadernetinha no Nordeste, que existia há muitos anos atrás, aí depois do cabelo foi a cadernetinha. O homem, tem gente que tomou tanto calote em caderneta, agora é em quê? É o nome sujo, mais sujo,
Tem vezes que sujamos por um motivo grave. Mas limpe. Lute para lutar, para limpar. Aconteceu isso por um acidente, mas limpe seu nome. O que nós temos para dar aos nossos filhos é o caráter, a moral, a vergonha. Isso vale muito mais que ouro e prata. Amém, meus amados? Eu vou terminar por aqui. Meu filho vai sair, eu não sei o colocar. Mas eu quero que você escreva aqui, ó. Pastor Daniel Nascimento. Tem muitos na live. Tem muitos. Pastor Daniel Nascimento. O nosso programa é Palavras da Verdade. E o título de hoje... Estou esquecendo, devia ter marcado no papel o título de hoje. Deixa eu me lembrar o título de hoje, dessa mensagem. Obediência, reverência, obediência e reverência ao Senhor. Vou deixar para não esquecer, vou marcar no papel quando deixar fácil, né? Quer ser obediente? Obedeça a Deus. Quer ser reverente? Obedeça a Deus. Quer viver em paz? Obedeça a Deus. Ah, mas crente também tem problema. Tem problema, mas não que nem tinha antigamente. Mas os problemas, o Senhor nos deixa passar pelaquela prova, mas depois nos dá a vitória. Quer ser obediente? Então tenha reverência ao Senhor. Obediência na reverência ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Deixa o seu like. Porque sem seu like, eu não estou te pedindo ouro nem prata. Ao menos o like. Faz isso com o seu irmão Daniel. Eu garanto que se eu tivesse um Maracanã cheio aí, estava lotado lá, hein? Estava lotado. Mais de 80 mil pessoas. Agora, para ajudar um irmão, levar a palavra de Deus, você sendo um missionário, ajudando ele, que eu não quero dinheiro de ninguém. O que eu dei é pouco, mas dá para mim viver. Quero para ajudar os outros, já estou cansado de alugar igreja, e vou ter que alugar outras, enquanto eu compro um terreno para construir a igreja. Eu sei, se eu estiver vivo até lá, o Senhor vai permitir eu construir essa igreja, mas eu quero para ajudar os outros. Não estou pedindo dízimo, não estou pedindo voto, não, apenas que você deixe o like e inscreva-se no canal. Palavra da Verdade, Pastor Daniel Nascimento, Palavra da Verdade. Obediência e reverência a Deus. É o texto é o texto dessa mensagem. Então, assista ele. Você vai gostar bastante. Porque depois vai vir outra. Eu vou trazer um polêmico, mas polêmica na mensagem. O que é que você acha? Eu vou dizer o meu parecer. Você vai dizer o seu. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor. Vou tomar um pouco de água. Água doce, viu? E essa água não cura ninguém, não. Mata minha sede. Quem cura é a água do Espírito Santo. Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a nós te damos, meu Pai, por mais esta noite que o Senhor tem nos concedido, estamos aqui em tua presença, meu Pai, aprendendo, meu Pai, a obediência e a obedecer e a reverenciar a tua presença. Deus de maravilha, perdoa nossos pecados e nossas falhas, guarda-nos em tuas mãos e nos dá mais uma noite de descanso e de paz, e guarda nossas famílias, livrando todos os maus, e visita também os hospitais, aqueles que se encontram doentes, meu Pai, toca naquelas enfermidades, meu Pai, e vai curando, segundo o teu querer, a minha vontade que o Senhor cure, mas não é a minha vontade, é a tua vontade. Senhor de maravilha, visita os cadeiões, visita as penitenciárias, meu Pai, vai dando, meu Pai, a libertação àquele que verdadeiramente está transformado,
que está saindo dali transformado, liberto, não de palavras, não de mudança de aparência, mas sim liberto das garras do inimigo, liberto de Satanás, liberto o coração transbordando de alegria, um coração transformado. Liberta, meu Pai, dá a tua vitória. Pai Santo, fica conosco e nos perdoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esqueça, meu amado, me ajude. Sem sua ajuda eu não vou longe. E eu não quero ir tão longe, quero apenas ajudar também aqueles que me ajudam e aqueles que não me ajudam também. E quero também proclamar essa palavra da verdade, que muitos estão mentindo, estão dizendo que está pregando a verdade, mas a mentira está no meio. E quero lhe mostrar toda a verdade pela palavra de Deus. Amém? Qualquer coisa, você manda você faz uma pergunta para mim, se eu puder responder. Se eu não puder, a Bíblia responde. Amém? Deus abençoe a todos. E uma boa noite para todos.